Vamos direto à nossa parceria exclusiva com a Agência Infra. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, calcula que o encargo pago pelos consumidores para financiar políticas públicas deve ficar em 50 bilhões e 200 milhões de reais em 2025, alta de 21% no ano. Quem nos traz mais detalhes desta apuração é o repórter Geraldo Campos Júnior, da Agência Infra. Seja bem-vindo, Geraldo. Quando o governo anunciou a nova política energética, tarifa social, e lá naquele PowerPoint já vinha a conta da CDE, estava ali quase nos 40 bilhões de reais, eu já achava muito. Agora 50 bilhões é muito mais do que os quase 40. Explica um pouquinho para a gente como é que fica essa conta e de onde vem esse aumento de 20% quase. É muito mais. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no CNN Money. Pois é, os brasileiros vão pagar quase 50 bilhões de reais em subsídios na conta de luz em 2025. Esse é o cálculo, como você falou, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e se refere à chamada CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, um encargo que é pago por todos os consumidores de energia do Brasil na conta de luz. Então ele reúne ali todos os subsídios. O subsídio para a geração de energia carvão, o subsídio para as usinas renováveis, como eólica e solar, custos de programas sociais da área do setor elétrico, como o Luz para Todos, como a tarifa social de energia. Isso também entra na despesa da CDE. A ANEEL, neste momento, está na fase de discussão do orçamento de 2025 dessa conta, que, novamente repito, é paga por todos nós na conta de luz. E esse orçamento encareceu, Gabriel, como você falou. No início do ano, a estimativa da agência era que os subsídios de energia da CDE ficassem em 40 bilhões e 600 milhões de reais em 2025, o que já seria um recorde, esses 40 bilhões. Agora, esse valor da CDE cresceu quase 9 bilhões de reais e, segundo a estimativa desta semana, que foi feita pela área técnica da ANEEL, deve totalizar quase 50 bilhões, para ser mais exato, 49 bilhões e 200 milhões de reais. É uma alta de 21% em relação ao que já estava projetado e uma alta de cerca de 35% em comparação com o que foi o orçamento da CDE de 2024. Ou seja, mais uma vez, um valor recorde de subsídios pago na conta de luz. Há três grandes motivos para essa alta, Há vários motivos, mas há três principais. O primeiro, você mencionou na abertura, Gabriel, a questão da nova política energética do governo. Ela já influi nessa alta, porque com a nova tarifa social que o governo está criando, ali com gratuidade do consumo até 80 kW para famílias de baixa renda, ela entra em vigor nessa semana, sábado, dia 5 de julho, e, segundo os cálculos da ANEEL, só agora, de julho a dezembro, ela deve gerar um custo para a CDE de 1 bilhão 150 milhões de reais. Um custo que não estava projetado inicialmente, então, por isso, já tem esse primeiro impacto da tarifa social. O segundo motivo é a geração distribuída, que é aquelas pessoas que têm os painéis solares nos tetos das casas. Há um subsídio para essa instalação, para essa geração distribuída, que novamente vai ser recorde. Esse ano ele está projetado em 5 bilhões e 500 milhões de reais e bem maior do que estava projetando no início do ano. Ele aumentou mais do que o dobro da projeção que seria para esse ano, mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mais caro vai ficar esse subsídio da geração distribuída. E um terceiro fator que está influenciando muito nessa conta é a situação da Amazonas Energia, que a gente já falou aqui, já falou na Agência Infra e na CNN, da dificuldade da distribuidora de energia do Amazonas. O governo chegou a editar uma MP para isso no ano passado, e há sucessivas decisões judiciais que têm determinado que a ANEEL faça repasses para a Amazonas Energia referente a algumas flexibilizações que foram dadas por aquela medida provisória que já deixou de valer. Mas a Justiça continua mandando pagar essas indenizações. Então, esse custo com a Amazonas Energia nesse ano
está estimado pela ANEEL em 1 bilhão e 670 milhões de reais, um custo do Amazonas, mas que é pago por todo mundo na conta de luz via CDE. E aí o consumidor talvez esteja se perguntando quando que eu começo a pagar isso tudo na minha fatura, na minha conta de luz. E a resposta é que isso já começa a ser sentido a partir de agora, conforme os reajustes das distribuidoras forem sendo aprovados pela ANEEL. Então, isso já começou, e para ficar em um caso, eu vou citar o da maior distribuidora de energia do Brasil em número de clientes, que é aí em São Paulo, a Enel. Ontem, a ANEEL aprovou um reajuste nas tarifas da Enel de 13,94%. Um reajuste muito expressivo. Foram aprovados outros reajustes pelo Brasil também ontem, todos na casa de 2 dígitos. E em ambos os casos, o que a área técnica da ANEEL disse foi que um dos fatores que motivou essas altas tão expressivas nas contas de luz foi justamente esse maior peso, esse maior impacto dos subsídios da CDE nesse ano, Gabriel. Perfeito. A gente já tem que prestar bastante atenção nisso por conta da inflação. Um dos itens de aferição do IPCA é justamente o custo de energia residencial. Não tem mudança na bandeira, ficou em vermelho a patamar 1, mas tem os reajustes, né, Geraldo? Então a gente tem que sempre ficar de olho, atentos nestes custos e como é que encarece o sistema elétrico brasileiro. 50 bilhões de reais da conta de desenvolvimento energético. Se a gente voltar lá quando ela foi criada, estava em torno de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, como cresceu a CDE em um curtíssimo espaço de tempo. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo trabalho a você, uma boa quarta-feira. Obrigado.